Marcelo Paz desembarca em São Paulo, já começou a trabalhar, mas agora de uma forma presencial. E o primeiro desafio do ano, você sabe qual é, né? Vou te contar nesse vídeo. E o Transferban, como anda? Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos. Feliz ano novo! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Rapaziada, o ano já começou e neste sábado, dia 3 de janeiro, já acontece a reapresentação do elenco. Foi muito rápido, né? Olha, a gente cobra esses caras o ano inteiro, tô até com dó, viu? A gente sabe, tem a férias, né, que aconteceu na metade do ano com a Copa do Mundo de Clubes, então será uma parte das férias na metade do ano agora e depois no final da temporada, uma temporada que do Corinthians foi esticada, né, até o dia 21 de dezembro, outras equipes terminaram ali pelo dia 7 com o término do Campeonato Brasileiro, mas Corinthians, Vasco, Cruzeiro, Fluminense estavam envolvidos nas semifinais da Copa do Brasil, esticaram um pouquinho, mas, por exemplo, equipes que disputaram a Copa do Mundo de Clubes também acabaram não conseguindo dar férias para os seus atletas, enquanto que o Corinthians, por exemplo, conseguiu por não estar na competição. E aí emenda, né, o calendário e na metade do ano, durante a Copa do Mundo, não para aqueles que forem convocados, mas o restante terá uma parte das férias também computada, são 40 dias praticamente, né? A gente está falando de uma Copa do Mundo a maior da história, com 48 seleções, então vai dar para compensar essas férias. Mas, poxa, emendar uma temporada na outra não é fácil. Os caras já chegam nesse sábado e Marcelo Paz, o novo executivo de futebol, já chega hoje, sexta-feira. Ele mesmo me contou, chega o dia 2 e aí sim começa a trabalhar no CT Joaquim Grava à espera da delegação, né, do elenco de jogadores que chega no sábado e aí sim ele será apresentado juntamente a todos ali, né? Mas ele começa já a trabalhar efetivamente de forma presencial e tomar algumas definições, que a gente já sabe, né? Jogadores que encerraram o contrato, né, que ele precisa saber o que vai fazer, o mercado da janela de transferências, a questão do Transferban, a questão operacional. E aí preciso dizer para vocês que, inclusive, ele já fez 2 contratações, mas assim, contratações que acabaram saindo do CT Joaquim Grava, contratações mais administrativas, porque um profissional que é o Zeca, o José Carlos Freitas, ele vai para o Inter acompanhar o Fabinho Soldado e o Hamilton Correia está indo para o Cruzeiro, onde está o Bruno Spindel, que era o cotado inicialmente para atuar no Corinthians. O Marcelo Paz contratou o Thiago Aires, um executivo de operações no Fortaleza, para ser uma espécie de braço direito dentro da área administrativa, junto ali com os departamentos jurídico, financeiro e tal. Ele vai precisar de pares, né, para trabalhar com ele. A gente sabe que a responsabilidade de um executivo de futebol num clube do tamanho do Corinthians ela é gigantesca, ainda mais se ele tiver que estar presente no vestiário no dia a dia. Então essa parte operacional ele vai, obviamente, ser o comandante, mas ele vai precisar de delegar funções, digamos assim, né? O Thiago Aires substitui o Zeca. E o Júlio Manso, que era supervisor lá no Fortaleza, ele chega para cuidar do setor de logística, ele substitui o Hamilton. Então o Júlio Manso e o Thiago Aires são os novos profissionais aí contratados já pelo Marcelo para ajudar ele em todo o processo ali no comando do futebol do Corinthians. Tem outras questões aí que ele vai começar a resolver a partir de agora, que a gente vai começar a conhecer o trabalho do Marcelo e ele vai ter que aparecer de forma imediata porque o tempo corre, o Corinthians precisa se mexer, tem muitas questões a serem definidas e acho até que agiu rápido, né? O Fabinho foi lá pro Inter e tal. O Marcelo chegou já, começou a trabalhar em reuniões virtuais e agora chega de forma presencial. Eu preciso falar com vocês do primeiro desafio do ano que tem o Corinthians, que eu não tive tempo de falar. A Supercopa foi definida com data e local, 1º de fevereiro no Mané Garrincha. E o curioso disso tudo é porque a ideia da CBF inicialmente era abrir a temporada, dia 24 de janeiro, porque o Brasileirão começa dia 28, os estaduais agora dia 10 já, né? Mas como o Brasileirão, o calendário da CBF começa dia 28, a ideia era ter a Supercopa entre Corinthians e Flamengo, campeão brasileiro e campeão da Copa do Brasil, abrindo a temporada dia 24. Não foi possível, por uma questão de data, logística e tudo mais. A partir do momento que o Brasileirão começar, o Brasileirão vai ser meio de semana e os estaduais no final de semana. Vai ser uma loucura, gente. Se preparem. Então, neste final de semana, 1º de fevereiro, por exemplo, o Corinthians teria um encontro com o Capivariano pelo Paulistão no dia 31, no sábado. Esse jogo vai ser remanejado, assim como o Flamengo, que enfrentaria a Portuguesa Carioca, também no sábado 31. Esse jogo vai ser remanejado e os dois vão se enfrentar no Mané Garrincha, com ingressos destinados 50-50. A gente sabe que Brasília é um local em que os flamenguistas, né, costumam preencher bastante, né, o Mané Garrincha, ou seja, é um local em que o torcedor do Flamengo se faz presente, né, pela região em si. Brasília tem muitos torcedores do Flamengo, mas a gente sabe também que a Fiel é espalhada pelo Brasil da mesma maneira e que dá o seu jeito para aparecer. O Corinthians, tem uma informação, chegou a solicitar que o jogo fosse no Maracanã e o Flamengo não quis. Curioso, né? Não sei se pelo fato
do Corinthians ter ganhado um título recente lá no próprio Maracanã, né? Mas enfim, o fato é que, sobre o Vasco da Gama, o fato é que agora contra o Flamengo, a gente sabe que a torcida do Corinthians, em menor número muitas vezes, ela consegue fazer um barulho absurdo. Vocês imaginem o Flamengo, teoricamente, jogando em casa, num 50-50. E tendo aquele risco, né? De daqui a pouco, se você perde o título, meio que dá aquela carimbada no seu estádio. Não sei se foi por isso. Tô só especulando. Mas é estranho, né? Porque seria muito mais conveniente pro Flamengo jogar no Maracanã. Eles não quiseram. Campo neutro, Mané Garrincha, 1º de fevereiro, data e local definidos aí pra Supercopa do Brasil. É o primeiro desafio do ano, do Marcelo Paz, do Corinthians, do Osmar Stabile, do Dorival Júnior, né? Para começar a temporada com um título sobre o Flamengo de Felipe Luiz, seria uma grande arrancada em termos de confiança para você começar o ano super bem. E acho até, não é passar pano não, mas eu acho que a perda de um título, dependendo de como acontecer, também não mancha a temporada, porque a gente tá falando de um título simbólico, né? Uma partida só, um jogo único, em que se você ganha, pô, super valorizado, mas se você perde, né? Desde que você gere um enfrentamento, eu acho que tá dentro da normalidade. E vamos lá, o Flamengo é favorito pelo time que tem, elenco, por ser o campeão brasileiro. Acho que estamos de acordo com isso. Isso não significa que o jogo já está decidido, né? O jogo único, então, a gente sabe como o Corinthians cresce nessas situações. Mas estamos falando também de férias no meio do caminho. Então, de que maneira física também chegam os dois, tá? Não só o Corinthians. Chegam os dois times para essa disputa. E já vamos ter alguns jogos do Paulista ali antes disso e tal. Então vai ser bacana observar. Vamos falar sobre o Transfer Ban, que tem muita gente perguntando. O da FIFA, relacionado ao Félix Torres, Santos Laguna, 40 milhões de reais. O Corinthians quer pagar nos próximos dias, não definiu ainda, mas a gente já falou aqui que dia 5 abre a janela, segunda-feira. Então, até lá é bom que resolva. Se não resolver, não vai conseguir contratar. Então vai ter que resolver até segunda-feira. É mais uma missão. O Marcelo Paz não é bem a função dele, né? Mas como ele é o cara que também vai ter a função de contratar, é ele quem vai fazer pressão, e o Corinthians não contratou um executivo desse porte para não contratar de novo, né? Então vai ter que resolver, e agora tem dinheiro em caixa, mesmo com os problemas financeiros do clube. Ganhou o dinheiro da Copa do Brasil, tem da Liga Forte União, que o Marcelo Paz é presidente, inclusive, tem empréstimo entrando, então vai ter dinheiro para derrubar o Transfer Ban. Só que tem o da CBF, que a gente já falou aqui nos últimos dias, não sei se vocês pegaram muito, mas sim, são 2 Transfer Bans. Tem o da FIFA e tem o da Câmara Nacional de Resoluções e Disputas, que por exemplo, a dívida com o Cuiabá, que está em 18 milhões de reais lá do Ranieri, mas tem outras dívidas com outros clubes. Esses clubes acionam a CBF reúne todos os credores do Corinthians lá. O valor total que o Corinthians tem de débitos é 76 milhões de reais. Esses 76 milhões de reais, o que a CBF faz com o Corinthians? Você vai me pagar então para que a gente tenha uma política da boa vizinhança aqui no futebol brasileiro. Você vai me pagar em 24 parcelas trimestrais com um determinado valor lá, 7 milhões, uma coisa assim. 24 parcelas trimestrais em 6 anos. Pô, isso aí para um clube de futebol é muita mãe, tá? O que aconteceu? Nas 2 primeiras parcelas, o Corinthians simplesmente pagou com atraso. Então, a primeira parcela vencia no dia tal lá, o Corinthians pagou depois. A CBF não gostou. Foi a segunda, deixou passar o prazo, foi lá e pagou de novo. Aí a CBF falou o seguinte, o negócio é o seguinte, eu já fui legal com você, eu já fiz aqui, te dei uma prestação suavezinha pra você pagar, pra não ter problema, pros clubes aqui não ficarem me enchendo os pacová aqui, então o negócio é o seguinte, chega, pum, Transfer Ban. Enquanto vocês não mudarem a postura, vocês não podem registrar jogadores dentro das minhas competições aqui dentro da CBF. Foi isso que a CBF fez com o Corinthians. O Corinthians mostrou o comprovante, mas eu paguei. Sim, mas vocês estão pagando com atraso. Então, se vocês não demonstrarem que estão com outra postura de que vocês vão pagar bonitinho, não tem acordo. E aí, a informação que chega é que o Corinthians quer pagar antes do vencimento da terceira, que é no dia 17 de janeiro agora de 2026, para justamente sinalizar, desculpa, o que aconteceu passou, ficou em 2025, a gente realmente atrasou e tal, mas a terceira agora eu tô pagando antes, inclusive, derruba esse negócio aí pra eu poder registrar jogadores na janela, vou derrubar o da FIFA também, tô pagando minhas contas, devo, não nego, pago quanto puder, tipo isso, é o que vai acontecer, o Corinthians quer fazer isso pra tentar estabilizar essa questão com a CBF, e aí depois tem que resolver a questão com a FIFA. É fácil, né, gente? Meu Deus do céu, 2026 chegou, ano novo, velhos problemas, mas pelo menos tem dinheiro em caixa pra circular. O Corinthians não resolveu a vida dele, muito pelo contrário. Mas tem dinheiro para girar, circular e projetar um ano que tem muita coisa. Supercopa, Libertadores. E aí? Vai contratar? Vai ter que contratar. E o Marcelo Paz vai ter muito trabalho pela frente. Nos próximos dias a gente vai detalhar muito mais aí o trabalho do novo executivo e projetar muito mais a temporada do Corinthians. Beleza? Passaram bem o ano novo? A virada de ano? Legal? Já começou, né? Tem jeito.
Inscreva-se no canal, você que ainda não está inscrito, meu muito obrigado mais uma vez por todo o carinho da audiência. Deixa aquele like também que me ajuda. Eu volto na próxima ou a qualquer momento. Valeu, tchau, tchau. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vamos embora falar muito do Esporte Clube Corinthians Paulista, meu amigo. E vamos começar pelos jogadores do Corinthians que ficam sem contratos, né? Encerram seus contratos em 2026. São 7 atletas, tá? Vamos lá. Memphis Depay, o contrato dele se encerra no dia 20 de junho. É o único contrato aí que se encerra esse ano e não é no final da temporada, tá? Enfim, existe aí, né, o desejo do Marcelo Paz em manter o Memphis Depay no Corinthians e nós vamos aguardar as tratativas. Eu acho que antes da Copa nada vai ser resolvido, ele também não deve deixar o Corinthians antes da Copa, tá? Memphis Depay dia 20 de junho. Agora vamos aos atletas que terminam seus contratos no dia 31 de dezembro, ou seja, no final do ano, no último dia desse ano aí que acabamos de entrar. André Carrillo, Fagner, André Ramalho, Héctor Hernandes, Hugo e Vitinho. Enfim, existem algumas questões que estão sendo resolvidas com alguns, eu vou falar do Fagner daqui a pouco. André Ramalho, há interesse do Corinthians em renovar. Carrillo, há interesse do Corinthians em renovar. O Vitinho vai depender dessa temporada e o Hugo e o Héctor Hernandes não há interesses, né, não há interesse do Corinthians em renovar com esses dois jogadores, tá? Então há interesse no Memphis, no Carrillo, no André Ramalho. O Héctor e o Hugo não há interesse, no Vitinho vai depender desta temporada. E o Fagner, eu vou te falar agora, né, logo após a vinheta. Eu queria saber de você, né, torcedor corintiano, você renovaria com quem desses daqui? Enfim, quem você dispensaria? Quem você não quer ver no Corinthians? Quem você quer ver renovar? Deixa o like e comente aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Olha só, vamos falar do Fagner, né, porque o Corinthians está tentando negociar a rescisão contratual do Fagner. Aliás, está negociando, né, a rescisão contratual do Fagner, porque foi um pedido do lateral que quer permanecer no Cruzeiro. Por quê? Porque o Corinthians endureceu, e aí eu gostei com o Cruzeiro, isso é uma informação que vocês talvez não saibam, o Corinthians não quer fazer o mesmo empréstimo que fez em relação ao Fagner. O empréstimo foi feito do Augusto Melo, tá? A diretoria do Corinthians não está afim na questão de rachar salário, não está afim de facilitar a vida do Cruzeiro como o Augusto Melo fez. E isso gerou um problema, né? Porque o Cruzeiro agora, né, se viu aí pressionado, tá? Pressionado em relação, tá? Em relação aí o Fagner. Por quê? O Cruzeiro está tentando negociar a permanência dele e falou para ele, tenta lá então você rescindir com o Corinthians, né? Só que o Fagner quer rescindir com o Corinthians, mas quer, enfim, ficar com alguma coisinha. E o Corinthians até aceita a rescisão, mas o Corinthians não quer compensação financeira. O que o Corinthians quer, na verdade, é que o Fagner abra mão aí do que ele tem a receber. Ele ganha 800 mil por mês. Então você coloca aí, né, 800 mil, né, eu não fiz essa conta, mas se você colocar nós temos que colocar 13º também, né, então vamos lá, 800 vezes 13, então o Fagner tem aí 10 milhões e 400 mil para receber, tá? E o Corinthians falou para ele o seguinte, se você quer rescindir, você tem que abrir mão do que você vai ganhar esse ano e a gente libera, tá tudo certo. E tá um entrave, que o Fagner quer que o Corinthians pague pelo menos uma parte desse valor. Compensação financeira o Corinthians não pede, o Corinthians quer se livrar desses 10 milhões e 400 mil, tá? Em relação ao Fagner. Então agora fica aí a questão, né? Nós estamos falando aí de muita grana envolvida, um salário de 800 mil, um salário caro. Hoje, os moldes do empréstimo, o Corinthians paga 500 mil e o Cruzeiro paga 300. O Corinthians não quer isso. Então não sei se a rescisão do Fagner vai sair tão fácil hoje, amanhã, enfim, nós vamos aguardar. E tem uma outra coisa também, se voltar para o Corinthians, o Dorival utiliza, tá? Foi o que me passaram. Então o caso Fagner está aberto, voltar e ser utilizado, né? Ser emprestado nos mesmos moldes que emprestou Augusto não vai rolar, tá? E o Corinthians aceita rescindir, mas o Fagner segue sua vida, o Corinthians também, né? O Corinthians não vai pagar pro Fagner, né? E o Fagner tá querendo, na rescisão, aquele descontinho, né? Não precisa ser o valor total, mas que o Corinthians pague uma boa parte. A informação na temperatura certa para você aqui no canal Café do Setorista envolvendo Fagner. Deixa o like, comente aqui o que você faria desses 3 casos. Tá? São 3 opções, o que você faria? Comenta aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Ó, o lateral direito Mancuso foi oferecido ao Corinthians, não pelo Fortaleza, tá? Pelos agentes do jogador. É um atleta de 26 anos, né? O Mancuso é argentino, defensor, joga na lateral direita, pode fazer a lateral esquerda também, tá? Tem contrato até agosto de 2028 com o Fortaleza e foi oferecido ao Corinthians. Ó, o que me passaram é o seguinte, o Marcelo Paes gosta do jogador,
mas é um jogador que não enche os olhos da comissão técnica do Corinthians, então teria que convencer Dorival Júnior e companhia a aceitarem o Mancuso. O Dorival quer um lateral direito para a reserva do Mateuzinho, o Dorival Júnior quer jogadores para fazer sombras ali para os titulares do Corinthians, mas eles querem outro nome para a lateral direita, tá? E não é o Saravia, tá? O Saravia foi oferecido também, é um jogador caro. Enfim, se vai aceitar o Saravia, eu não sei, mas não é um nome que o Dorival pediu no mercado, isso é bom te deixar claro. O Mancuso também não, foi um nome oferecido e não agrada por quê? A avaliação, né, que me passaram dentro do Corinthians sobre o Saravia, que não é do Marcelo Paz, esse sim gosta da ideia. Tirando o Marcelo Paz, o que me passaram é que é um jogador que ofensivamente vai bem, mas que tem sérios problemas defensivos, técnicos, de posicionamento, enfim, e outros problemas técnicos defensivos. E o Corinthians precisa de um lateral que saiba primeiro defender, tá? Então, é um jogador que inicialmente não agrada a comissão técnica, mas foi oferecido ao Sport Clube Corinthians Paulista. Comenta aqui embaixo. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Me fala o que você pensa, né, na verdade, sobre o assunto. Olha só, essa informação do Mancuso é exclusiva, o Fagner na temperatura certa, e tem mais uma exclusiva, tá? Botafogo e Corinthians continuam conversando em relação ao Savarino, e o Botafogo até aceita jogador em troca, mas quer uma compensação financeira exclusiva para você. Segura essa, meu irmão! Olha só, o Corinthians continua negociando com o Botafogo em relação ao Savarino. Tudo no Corinthians deu meio que uma travada. Poucos assuntos estão sendo resolvidos até então, né? Resolver o problema, solucionar o problema do transfer ban. Mas em relação ao Savarino, o Corinthians precisava de uma resposta, né? O nome que o Corinthians ofereceu é o Félix Torres. É um nome que não agrada muito a diretoria e a cúpula do Botafogo. Mas o que o Corinthians soube é o seguinte: até aceitaríamos, mas teríamos que receber também uma compensação financeira. Não me passaram o valor, mas não é um valor baixo também, tá? Então o negócio meio que, né, a gente vai ter que aguardar, mas por enquanto, eu acho que quando eu uso o termo travar, né, é difícil. Se você usa o termo encaminhar, as pessoas entendem que está fechando. Se você usa travar, as pessoas entendem que terminou. Mas não é isso. Mas na verdade meio que travou mesmo. Deu uma travada agora, porque o Botafogo quer uma grana além de jogadores. Se fosse pelo Ranieri, seria pau a pau, tá? Isso também me passaram. Até esqueci de perguntar do Gustavo Henrique, mas acho que também deve ser a mesma coisa. Mas do Ranieri seria pau a pau. Agora, se for o Félix Torres ou algum outro jogador, porque parece que o Corinthians ofereceu outros atletas também, tá? Parece não, né? Ofereceu outros atletas também, mas eu não sei os nomes dos jogadores. E para esses jogadores que o Corinthians ofereceu, né? Um nome a gente sabia, eu trouxe com exclusividade, bombou aí, até o Jornal Globo confirmou uma informação, muita gente confirmou. Um deles é o Félix Torres, tá? Então, assim, o Botafogo até aceitaria, mas com uma grana. Enfim, o Félix Torres praticamente é de graça, né? Também. Não sei se é essa avaliação, se é uma opinião que eu acabei dando agora. Mas enfim, eu não misturo opinião com informação, tá? Mas é que a gente não sabe também o valor, mas me falaram que não é um valor baixo, não é uma merreca e mais o Félix Torres, entendeu? Então, assim, a situação agora, a gente vai ter que aguardar os próximos passos e o que vai fazer o Corinthians depois de ouvir isso, tá bom? O que você faria? Deixa o like, inscreva-se no canal, ative as notificações. Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians! Vai Corinthians!